Ao vivo. Mais uma vez, bom dia, dando sequência à primeira semana RPA e AI Experience. Seguimos com a segunda palestra do dia. Maurício Dias, diretor da PRTI Digital, fala sobre processamento inteligente de documentos para a otimização da plataforma de RPA. Lembrando mais uma vez que os participantes poderão deixar suas perguntas aqui no chat e que serão respondidas no final da apresentação. Eu sou o jornalista Claudio Júnior e desejo bom dia ao Maurício, uma grande palestra, bem-vindo. Agora é com você. Bom dia a todos, eu que agradeço aí a oportunidade de mais uma vez participar do evento aí, patrocinado pelo Eduardo, pelo time da Gisélia, do Tadeu, né? Vamos lá, então, dar os parabéns aí para a nossa primeira apresentação da Deloitte, que foi sensacional. O Martin teve uma performance muito legal. E é isso mesmo, né? Vamos trabalhar aí, um grande parceiro que a gente tem, a Deloitte. Né? E vamos lá. Falando um pouquinho aí do processamento inteligente de documentos, a gente vai tratar alguns cenários importantes para a gente fazer a extração de dados de documentos, né? 90% hoje dos dados ainda estão contidos em documentos e permanecerão assim, digitais, documentos que sejam papel, fotos, né? Então, esse é o cenário que existe, esse desafio aí para a gente trabalhar. A PRTI Digital é parceira estratégica da AB no Brasil, né? E aí a gente trabalha com outros parceiros para poder fazer a solução andar, como no ecossistema que o Martin apresentou para vocês aí da Deloitte. A plataforma da PRTI Digital é um conjunto de tecnologias globais e modelos de negócio que servem de base para a construção de serviços complementares. Aqui estão as tecnologias, nós somos parceiros da AB, na parte de... A AB é conhecida inicialmente como OCR, hoje ela tem descoberta de processos de mineração, de processos como o Martin falou, somos parceiros dos maiores fabricantes de RPA do mundo, e aqui os parabéns pela WDG, que agora vai ser já é uma parte da Big Blue, da IBM, né? E na parte de continuação de automação dos documentos, né, das extrações de dados e tal, a gente trabalha com outras empresas para fazer o fluxo contínuo desse documento, porque a gente entende que o documento você não precisa extrair os dados, você precisa dar um fluxo interno para o documento dentro da organização. Né? E a gente é parceiro da Docker, da Dexi e da Lecon, que é na parte de processo. Então, depois que você extrai os dados do documento, que você passa para o RPA para ele fazer os lançamentos, ainda existe um fluxo de aprovação interno organizacional, que ou ele vai para uma ferramenta de ECM, ou ele vai para uma ferramenta de BPM, ou eles se integram, e como o Martin disse, as ferramentas compõem a hiperautomação tão desejada aí, publicada e comentada globalmente, né? Bom, gente, mas não tem segredo, né, para qualquer cenário aí de implantação de soluções, essas ferramentas, essas plataformas trabalham de forma independente, né, mas quando elas se juntam, é que você tem um processo mais maduro, que um ROI mais garantido com essa implantação. E tudo, gente, começa na parte de descoberta de processos. Então, nós temos o modelo tradicional de descoberta de processos, que é onde a gente pega o conhecimento tácito, as experiências das pessoas que executam o processo. No RPA é muito comum a gente fazer um mapeamento de processos inicial e faz, às vezes, de ponta a ponta, né? Mas é importante para quem... Existe já, muitas empresas estão maduras no processo, mas muitas empresas ainda vão começar essa jornada. É muito importante que vocês entendam o seguinte: existe dois termos importantes chamados, que a gente usa na parte de RPA, que é o low hanging fruits, né, e o quick wins, né? O que é esse low hanging fruits e quick wins? É quando você pega o início do seu processo e começa a trabalhar nas partes que são visíveis, que são palpáveis, e que você consegue ter como utilizar, né, a ferramenta. Então, aqui nesses primeiros processos que você vai colher os resultados, você vai aprender a lidar com a ferramenta, vai entender quais são as fricções que você tem com a parte de segurança,
o que estava faltando, o que o robô é capaz de fazer, o que o robô não é capaz de fazer. Então, o Martin foi muito feliz em falar da parte da hiperautomação, como 90% dos processos nascem, né, a partir de um documento, o robô tem algumas limitações, né? Então, depois que você cria esse low-hanging fruits aqui, sai correndo atrás de novas automações, né, você vai chegar num estágio de maturidade que você vai precisar utilizar outras ferramentas. Imagina o seguinte, nós temos várias plataformas ou vários sistemas dentro de uma corporação, né? Então, eu tenho um ERP, eu tenho um sistema de CRM, eu tenho um sistema financeiro, eu tenho um sistema de RH, eu tenho um sistema de engenharia, e todos eles, quando a gente consegue interligar as informações, eles vão produzir para a gente o resultado de ponta a ponta dos processos, né? Mas como fazer isso? Isso não está mais na cabeça das pessoas, né? Então, a gente precisa entender como ir dentro dessas plataformas e buscar os logs que estão dentro dessa plataforma, né? Eles estão adormecidos dentro dessa plataforma, e quando você junta sistemas de vários logs, de vários sistemas diferentes, com uma inteligência digital, você consegue trazer esses dados e fazer aí uma automação mais madura e dentro do core das empresas, né? Isso, eu quero dizer para vocês o seguinte, que o Cláudio Chaves vai fazer uma apresentação no dia 17, vai ser sensacional, eu espero que vocês consigam participar para entender um pouquinho dessa nova ferramenta que a AB tem, né? Eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês do que eu falei, né? Então, a gente é capaz de pegar todos esses dados de diversos cenários e fazer um pedido aí, uma linha do processo de ponta a ponta. Então, eu vou coletar dados do meu CRM, vou coletar dados do meu ERP, vou coletar dados do meu sistema de tesouraria, do meu sistema de compras, vou juntar todos esses logs, normalizar esses dados, né, e conseguir entregar relatórios que a gente consiga, esses relatórios não existem em desenvolvimento, a ferramenta da AB é uma ferramenta muito legal, porque é low code, né? E você consegue pegar esses dados e trazer para dentro da ferramenta, depois de normalizados, né? Aqui um pouquinho do que é a ferramenta. Então, a gente conseguiu aqui juntar os vários sistemas, né? Então, a gente tem aqui de 39 mil registros, que criamos 3.275 timelines, 22 eventos, né? E isso a ferramenta traz para você assim que você coloca os dados normalizados dentro dela, né? E você vai ser capaz de entrar em cada uma dessas linhas de processo, de cada evento, e entender como estão os processos adjacentes, né? Como estão os processos colaterais? Eles estão funcionando? Não estão funcionando? E qual é, gente, o desenho que a gente vai ter dentro dessa automação? A ferramenta te traz uma outra condição, uma outra visão de mapeamento de processos. Então, a gente saiu daquele processo de desenho aqui, empírico, baseado no conhecimento das pessoas, e chegou no mapeamento de processo mais inteligente. E, gente, a partir daqui, a ferramenta utiliza machine learning, inteligência artificial, e o que você consegue depois que esses dados estão no seu sistema e em tempo real? Você consegue fazer previsões, né, do comportamento de cada um dessas timelines aí, desses protocolos que você criou, e você notifica as pessoas ou o seu time para poder atuar ou por e-mail, ou por SMS, ou você consegue chamar as forças de trabalho, os RPAs, para poder remediar as condições de previsibilidade. Então, você passa a ter um cenário mais abrangente de controle do seu processo. Então, você vai identificar se as suas previsões estão corretas, se os seus desvios estão ok, está errado o desvio em cima, gargalos, alertas. Então, essa é a ideia do AB Timeline, que é uma das ferramentas de Process Mining que existem aí no mercado, né? É uma coisa, um cenário que a AB está atuando aí tem dois anos, né? Então, eu vou colocar aqui é importante eu dizer aqui as principais funcionalidades do RPA, né, do RPA. Acho que a maioria das empresas já conhece, sabe qual é o cenário, né? Mas, pessoal, e aí acontece o quê? As fricções dos documentos, né?
Então, como que a gente vai extrair dados desses documentos? A plataforma hoje já tem um OCR que consegue fazer um full text, mas como que a gente consegue dar uma potencialidade, fazer com que essas extrações de dados via o RPA consigam escalar, né? Então, aqui estão as funcionalidades do RPA, ok, né? E a gente tem alguns RPAs, por exemplo, Automation Anywhere já tem lá o sistema dela, a UiPath está lançando dela agora, que vai estar entrando no mercado, né? Mas é importante a gente colocar as funcionalidades do RPA, né? Bom, isso posto, a gente apresentou um pouquinho da empresa, vamos entrar no nosso cenário aí, que é processamento inteligente de documentos. Bom, pessoal, esse processamento inteligente de documentos é um indicador criado pelo Everest Group, né, que utiliza umas matrizes de avaliação para ver performance das empresas que utilizam a parte de OCR, né, que eles consideram que qualquer produto de solução de software de captura de dados, que categoriza e extrai dados relevantes utilizando AI, Computer Vision, Machine Learning, e olha, gente, no finalzinho só é que eles falam um pouquinho de OCR. Gente, isso está disponível na internet, hoje a AB, no primeiro ano, ela foi líder do processo, hoje ela ainda é líder em 2020, então, se a gente vê aqui, a gente tem um exponencial aqui, né, no primeiro processo, e a gente tem aqui, de novo, né, alguns outros players trabalhando, mas a AB é líder. E dentro dessas matrizes, eu vou explicar um pouquinho para vocês o que aconteceu com alguns que chegaram perto da AB. A AB, em 30 segundos, ela foi fundada em 1989, estamos com 32 anos aí de mercado, é líder global de inteligência digital, né? Tem mais de 400 patentes na área de OCR, né? De inteligência artificial, processamento de linguagem natural, que foi o que o Martin falou lá, né? É uma empresa independente, tem mais de 200 parceiros no mundo e tem milhares de clientes corporativos, mais de 50 milhões de usuários aí, tá? Então, falando um pouquinho da plataforma, para a gente entrar um pouquinho aí nesse cenário, é muito importante vocês entenderem o seguinte: a plataforma do AB Flexi Capture, a plataforma da AB, ela é uma plataforma independente de qualquer RPA, né? Então, hoje, quando você compra uma plataforma de RPA, onde você já inclui a parte de OCR dentro dela, você obrigatoriamente vai utilizar o OCR na hora que o RPA chegar no departamento, né? Então, você tem uma dependência do robô utilizar o RPA, o OCR, né? E a ideia aqui não. A AB, como ela é uma plataforma e ela tem um robô interno que faz, por exemplo, o monitoramento de e-mails, de entrada de caixa de FTP e SFTP, o que acontece? Ela não precisa atuar onde o robô está. Significa o quê? Que você vai ganhar uma agilidade para trabalhar com a parte de OCR. Porque, gente, a parte de RPA, e vocês que já estão nesse cenário e que vão começar, vocês vão entender que a jornada é um pouco longa para você ter um processo 100% de sucesso. E isso estagna a demanda que existe para trás. E, às vezes, os departamentos não precisam do RPA para extrair dados de documentos, né? Uma parte de RH, uma parte de contratos, do jurídico, uma parte do financeiro. Então, você tem que ter esse entendimento da ferramenta. Então, vamos lá, 10 dos maiores players de RPA são clientes AB. Então, a AB tem esses clientes como esses fornecedores de RPA como clientes e também, em algum momento, como concorrentes, né? Mas a gente é uma plataforma independente. Esse é o maior recado que eu quero dar para vocês. Então, nós integramos com todas as plataformas de RPA, de processamento inteligente, de automação, e vocês ficam com uma condição de dar tração para a ferramenta fora do RPA. Bom, por que a gente é considerado o líder da parte inteligente de documentos, né? Porque a gente trabalha muito o aprimoramento de imagens, eu vou focar um pouquinho nisso para vocês entenderem.
A gente trabalha em qualquer imagem, então ela pode ter nascido de um Word para um PDF, pode ser uma foto, pode ser um scanner digitalizado, pode ser qualquer documento. Nós tratamos as imagens antes de fazer o processamento, né? Então, a gente faz o quê? Uma classificação também avançada de textos e imagens. Então, eu sei o que está entrando dentro da plataforma, se é uma nota fiscal de serviço, se é uma guia de recolhimento, se é um contrato, eu consigo fazer essa classificação, né? Melhorar a imagem dessa classificação, desse documento, e aí sim aplicar a parte de OCR ou ICR, né? Que é a parte manuscrita. A gente tem tecnologias baseadas em redes neurais, machine learning para extração de textos e documentos semi-estruturados, o Natural Language Process, que é o processamento de linguagem natural, para documentos não estruturados. Então, aqui o NLP ele é utilizado para reconhecer entidades dentro de um contrato, a gente chama de entidades. Então, por exemplo, eu consigo saber que uma determinada composição de números é um telefone, ou é um CNPJ, ou é enfim, um endereço. Eu consigo pegar e identificar o que são nomes, o que são empresas, por exemplo, se eu pego um limitado, então eu treino a ferramenta para fazer isso, né? Nós temos a autoaprendizagem, né, que é quando você faz o processamento e que você coloca uma estação de verificação para você corrigir aquilo que você pode colocar limites aqui. Se reconheceu até 100%, passa. Se reconheceu 90%, passa. 60% não, eu quero que vá verificação. Vá para verificação. A ferramenta, ela é uma ferramenta que ela não é um BPM ou um ECM, mas você tem fluxos de configuração da ferramenta para extrair os dados, né? É uma ferramenta muito legal. E esse mito aí de que existem vários, você tem que fazer vários layouts para vários documentos. Gente, assim, isso é discurso de quem não conhece a ferramenta, né? A gente consegue fazer em um único layout, colocar, por exemplo, 700, 800 prefeituras para poder extrair os dados, porque são dados idênticos, dados estáticos que coincidem dentro do documento. A gente valida valores de PIS, a gente valida valores de COFINS. Então, a gente faz todo esse cenário aí de validação da ferramenta num único layout. Então, é bem legal. A plataforma é robusta, ela é escalável em 3 milhões de processamentos diários. Nós temos um cliente que processa 1 milhão de documentos por dia aqui no Brasil, né? Então, esse é um cenário muito legal. Então, a gente é escalável, né? E a gente libera o RPA para fazer aquilo que o RPA foi desenvolvido para. O que é? Trabalhar com tarefas repetitivas, utilizar de aprendizado para fazer com que os processos que são manuais, executados pelas pessoas, funcionem. Então, você utiliza o RPA para chamar, para pôr o AB para funcionar, e o AB depois avisa o RPA que os processos estão prontos, que os dados já estão no formato de deliverable, de entregáveis, tá? A gente tem conexões por REST API, RESTful API, e a gente, novamente, olha, é um paralelo que eu quero traçar aqui, uma linha que eu quero traçar aqui. Olha, é muito importante. A gente atende departamentos aonde o RPA não chega, né? Então, gente, pensem no FlexiCapture como uma plataforma à parte, né, para que vocês possam ter escala não só para o seu sistema de RPA, mas também para o seu sistema de outros departamentos que precisam da extração dos dados, né? Bom, por que foi importantíssimo a gente falar tudo isso no slide anterior, né? Porque a gente não está aqui para brincadeira, né? Então, a gente realmente se preocupa, e nesses 32 anos que a AB tem no mercado, né, a gente se preocupou muito em tratar os dados de documentos, né? Isso é uma coisa que vocês podem saber que existe um compromisso gigantesco da AB com a qualidade de captura dos documentos, de melhoria desses documentos, e o compromisso de você extrair desses documentos os dados que são necessários. Por exemplo, você pode pegar um processo aí para extrair dados de um RG, ou de um CNH, ou de uma nota fiscal de serviço, ou de um contrato, que eles estão
aglomerados com outros cenários de dados. Então, você pode, por exemplo, num contrato, e existe dois cenários de extração de dados que é importante vocês entenderem. O primeiro é o que a gente chama de cenário de full text, de texto completo, que são, por exemplo, os contratos jurídicos, que são certidões de casamento, são documentos que você tem, contratos de financeira e tal. Isso são elementos de full text, que a gente chama, né? E existem os documentos para extração de dados. Então, existem dois cenários de OCR, né? E a ferramenta do FlexiCapture trabalha nos dois cenários. Então, você vai dizer para a gente, dentro da sua demanda, aonde é que você precisa que a gente vá buscar os dados e como é que você vai querer que a gente entregue esses dados para vocês, né? Então, a gente é capaz de analisar um documento, tratar esse documento, e isso, gente, faz total diferença numa plataforma que você tem embutida no seu RPA, porque esse tratamento não existe, né? Esse é o nosso compromisso, né? E aí a gente tem a compreensão desses documentos, extrai esses dados, né? E a gente disponibiliza para os usuários de acordo com a regra de negócio de cada um deles, ok? Muito importante essa visão que vocês têm aqui. Eu tenho esse quadrinho mais na frente um pouquinho. O melhoramento de imagens, que é uma coisa que é única e exclusiva na nossa plataforma, tá certo? A gente não pega qualquer documento e sai processando, né? A gente faz uma melhoria de imagens. Então, aqui eu quero mostrar um cenário para vocês, na parte de mobile, né? Que otimiza as imagens para atingir melhor qualidade do processamento. Então, a gente melhora, a gente faz a remoção de fundos, a gente informa rapidamente a necessidade de tirar uma foto porque houve uma rejeição no processo, tá? E aí, gente, existe uma falsa sensação de que você consegue automatizar por celular, e eu vou explicar para vocês aqui no slide aqui na frente. Aqui a gente tem as estações de digitalização. Gente, isso aqui é muito importante vocês entenderem. A gente tem fotos que a gente recebe na plataforma que elas foram tiradas em cima de um lençol, de uma colcha, ou de uma mesa, ou de vários cenários. Pessoal, é incrível como vem esse cenário de documentos para a gente. E aí, o que a gente tem? Não tem como tratar isso, por quê? Porque quando a gente binariza o documento, né, a gente vai ter ou não a condição de fazer um crop. Se a gente não conseguir recortar esse documento automaticamente pela ferramenta, a gente vai jogar isso para uma estação de digitalização, e ali a gente consegue fazer todos os recortes necessários, né, para melhorar as imagens, né, e fazer uma avaliação para que o documento siga no fluxo, lembra que é um fluxo? Para poder a gente ser mais assertivo na extração dos dados. Tá? Aqui, perfeição de melhorias de imagem, um pouquinho eu quis trazer essas imagens para vocês, não sei se está claro aí para vocês. A gente tem aí um documento que ele está cor-de-rosa, tem uma marca d'água no fundo, então a gente elimina os fundos complexos aí dos documentos, por exemplo, se escaneia colorido, isso vem junto e isso atrapalha no processamento. Aqui um outro documento que está verde aqui, né? Então, gente, lembra da classificação que a gente faz? Se eu consigo já dizer que o documento é um certificado de titularidade ali, eu consigo dizer para ele assim, olha, FlexiCapture, toda vez que você abre, toda vez que você identificar, classificar esse documento, por favor, jogue esse documento para a gente melhorar o perfil dele lá. Então, aqui, imagina, gente, como que nós vamos fazer a leitura de um documento desse aqui? Não tem milagre, né? Se a sua ferramenta de OCR não remove os carimbos, não remove a assinatura, a sua chance de automação é muito pequena, né? Então, o AB trata essa ferramenta aí e analisa os carimbos e assinatura em uma outra camada. Então, o que a gente faz, gente, a gente dá um clean no documento para que os dados fiquem capturados, tá? Extraídos. E aqui, lembra que eu falei, a gente consegue fazer... deixa eu colocar a canetinha aqui. A gente consegue fazer validações do total aqui, a gente consegue entender se essa soma aqui está ok, a gente consegue entregar o documento numa pasta com o nome do cliente, ou imagina que tem aqui um pedido de compra, eu consigo fazer com que o documento seja entregável com esse pedido de compra,
né? Então, esse é um pouquinho aí da inteligência do FlexiCapture, tudo isso é configurado dentro da ferramenta, né? Aqui a gente tem a parte de operação, a gente, lá para fazer o processamento, e todo o processamento de OCR, ele é binarizado, ele fica em bitonal, preto e branco, né? E depois o operador pode utilizar aí da visualização do documento original, né? Por exemplo, eu quero saber se esse documento tem alguma fraude, se ele não tem, porque, gente, é uma coisa que é importante vocês saberem. Qual é o momento em que a gente vai entregar os dados para o robô? Nós vamos fazer isso, por exemplo, num onboard de documentos de uma contratação, por exemplo, de um empréstimo, ou de uma contratação de um funcionário, sem que alguém faça uma validação. Não precisa ter uma parte cognitiva disso. Isso é uma coisa muito importante para vocês entenderem que, em determinados processos, o documento vai ter que ir para alguém fazer a validação. E é isso que a gente vai mostrar ali na frente, né? Então, eu posso pegar os documentos e entregar os dados para o robô? Ok, posso entregar. Mas e a validade desse documento? Eu não posso jogar uma coisa no sistema que não tenha passado por um processo de validação de alguém, ou para validar um valor de nota fiscal, um valor de documento, enfim. Bom, aí a gente pode exportar os documentos para arquivamento. Então, pessoal, aí é um pouquinho de como a gente consegue ser assertivo como ninguém no mundo nas ferramentas, né? Esse é o cenário aí da gente conseguir tanto sucesso globalmente, ser reconhecido como a maior empresa de OCR do mundo e também agora como de processamento inteligente de mineração de processos, né? E eu volto a dizer para vocês, na parte de mineração de processos, não percam a palestra do Cláudio Chaves na próxima sexta-feira. Vocês vão adorar a ferramenta. Bom, gente, então aqui é o Mobile Web Capture. A gente teve a oportunidade de acompanhar esse lançamento na Itália no ano passado. O pessoal da Deloitte esteve com a gente lá, outros também parceiros estiveram, né? E aqui, de novo, gente, o comprometimento da AB com a captura de documentos por mobile, porque todo mundo hoje utiliza mobile, quer uma experiência por mobile, mas a jornada não é fácil quando a gente fala de documentos, né? Primeira coisa que a gente precisa parar de pedir para os nossos prospects, né, é uma condição de mandar uma cópia do documento. Isso não existe mais, porque a pessoa vai lá na impressora dele, copia, ou ele vai numa loja, copia o documento, depois ele tira a foto do documento copiado. Aí você fica lá com papel A4, em branco, e 2, 3 fotos de documentos no mesmo documento. Então, aí você aumenta a fricção do pessoal aí de serviços compartilhados, né? Então, o Mobile Web Capture é um SDK que ele utiliza frames de vídeo. Então, vocês estão vendo aí a câmerazinha do vídeo piscando. Então, é assim, quando a gente tira fotos, gente, do nosso celular, seja das nossas viagens, dos nossos filhos, da nossa família, ou de qualquer evento, quando a gente faz o foco, existem vários ajustes trapezoidais que são feitos para que a gente tenha uma foto perfeita, né? E aí a gente tem todo o sorriso das pessoas, o evento registrado, mas quando a gente fala de documento, a gente precisa de retângulos, a gente precisa ter documentos, ter dados daquele documento que sejam legíveis por qualquer plataforma de OCR. Isso aí é uma coisa que o mundo precisa saber disso. Então, a AB lançou isso em setembro do ano passado, né? E a gente já está com ele aqui no Brasil. Gente, isso aqui, na verdade, essa plataforma é um link que você pode ou mandar para o seu prospect de admissional, ou de contrato, ou para emprego e tal, né? Mas a pessoa vai só receber esse link pode estar também disponível no seu site, ele é um SDK baseado em JavaScript, que a pessoa vai pegar esse link e não vai precisar baixar aplicativo, ele não vai precisar fazer login e senha na plataforma. Ele vai simplesmente utilizar o link que você vai disponibilizar para ele de uma maneira ou de outra, e aí você vai conseguir fazer com que vai conseguir fazer com que
a pessoa mande esses documentos para a plataforma, o FlexiCapture vai receber esse documento, né? E vai classificar, eu já sei que documento que é, de que processo que é, e vou devolver, por exemplo, nesse caso, que eu vou fazer uma apresentação aqui, eu posso devolver para o cliente, para ele corrigir se os dados do documento estão corretos. Então, imagina assim, ó, a pessoa tira a foto do CNH, eu mando eu tiro a foto, eu não preciso apertar botão nenhum. Como é por frame de vídeo, ele vai autoajustar a distância da sua câmera com o documento e fazer a captura de modo que o FlexiCapture consiga entender. E aí, quando esse dado é enviado, ele é processado pela ferramenta do FlexiCapture e volta para a pessoa corrigir se o nome está ok, se o nome da mãe está ok, se os dados do CNH estão ok, do RG, enfim, né? Mas, gente, ó, de novo, experiências de mobile com onboarding, né? Se você pede para uma pessoa tirar foto de 14 documentos, ou de 15 documentos, qual é a experiência que você está dando para o usuário, mesmo você dando essa ferramenta para ele não precisar tirar foto, né? Então, você precisa entender qual é o processo de onboarding que você vai fazer com que o seu usuário tenha uma boa experiência. E essa fricção, ela é sentida nas admissões dos grandes bancos, né, nas admissões de créditos. Então, a gente precisa, como o Martin falou, criar os desenhos para que a gente possa ser assertivo no processo, tá? Então, aqui eu estou devolvendo para o cliente, imagina que ele vai tirar 14 de 14 documentos e devolver para o cliente. E devolver e receber de volta para corrigir. Não, ele não vai ficar feliz, tá? Aqui, uma outra possibilidade é a gente jogar para estações de verificação, que faz muito sentido, e isso aqui, na próxima palestra que a gente vai ter no mês que vem, eu vou estar falando muito sobre essas verificações, né? Que você já pegar esses dados, fazer a validação de fraude ou qualquer que seja o processo e disponibilizar os dados ou para a plataforma ou para o RPA, ou para o SAP, né, ou para o SM, ou para o Docker, ou para o Lecon, né, que vão tratar o fluxo desse documento. Então, gente, muito cuidado com o onboarding de documentos, né? Então, a AB está muito preocupada em entender e melhorar a captura da imagem, porém, você tem que também arrumar desenhos de processos, né, que permitam com que as pessoas sejam felizes para mandar documentos para vocês. Tá bom? Eu vou fazer aqui uma tentativa de uma apresentação ao vivo aqui, tá? Vamos lá, Vanessa, vou pedir uma ajuda aqui. Vou sair um pouquinho. Legal, vou tentar fazer uma apresentação. É ao vivo, hein, pessoal? Então, eu espero que dê certo aqui. Vou conectar na plataforma, vou ver se vocês conseguem enxergar meu celular aí. Vou espelhar a tela com o documento, né? E vou... ok. Ok, eu acho que já está dando para ver aí a minha tela. Então, vamos lá, pessoal. Nós vamos fazer aqui uma captura de vídeo, né? Para um onboarding de documento de um RG, por exemplo. E vamos ver como é que vai ser o comportamento. Então, de novo, né, pessoal? A experiência aqui do usuário é a que a gente vai viver nesse momento e vamos ver como é que vai ser. Aqui, vocês estão vendo a minha tela? Não? Deixa eu ver. Será que está? Só estou vendo o PowerPoint? Será que eu tenho que compartilhar? Compartilhar a tela aqui. Deixa eu ver. Espera aí, pessoal. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Clica nesse azul aqui, no Edge. Clica aí. Vai lá agora. Compartilhar minha tela aqui. Vou... Espera aí. Não está...
Falando... deixa eu ver aqui, pessoal, tomara que eu consiga fazer aqui. Pera, se aparecer. Hã? Oh, meu Deus. Vamos fazer um teste aqui. Será que alguém aí do suporte pode me ajudar um pouquinho aqui, só para a gente ver o compartilhamento? Tá me ouvindo, Maurício? Tô ouvindo. Faz o seguinte, desativa a sua tela, o compartilhamento da tela, certo? Certo, já parei. Agora, quando você compartilhar novamente, ele vai te perguntar que aplicação você quer. Você põe a tela inteira. Tá, share screen. Share screen. Tela inteira. Isso. Esse aqui? Ele não está deixando eu... Aqui. Tá aparecendo aí, pessoal? Agora sim. Então vamos ver aqui se a gente consegue... tomara que dê tempo aqui, vamos ver. E aqui agora? Ainda não apareceu, né? Pô, que pena. Mas tinha aparecido ali, né? Deixa eu ver. Vou parar o compartilhamento de novo. E vou share screen. Share screen. Vamos ver aqui. Vamos lá. Espelhar. Vê se está aparecendo lá para mim. Aqui. Compartilhar. Deixa eu ver aqui. Acho que agora está aparecendo agora, gente. O celular, não? Tá ok? Suporte, eu estou vendo aqui. Então, agora vamos lá, vou tirar uma foto. Deu certo. Então, vamos lá. Para a gente ver a experiência do usuário aqui, vamos tirar essa fotinho. Então, para vocês verem. Então, aqui, eu estou aqui um envio de um RG, né? Eu vou escanear esse RG, vou clicar nesse escanear esse RG. O que vai acontecer, pessoal? Vai acender aí a minha câmera de vídeo. Então, ela vai começar a piscar aí e vai procurar a melhor distância entre a minha mão. Ele já automaticamente capturou. Eu vou fazer um retake aqui. Passou um pouquinho. Ok, então ele capturou a minha tela e eu vou enviar para o processamento. Então, gente, aqui eu não precisei baixar o aplicativo, eu não precisei fazer login e senha, e eu estou facilitando para o meu usuário a utilização da ferramenta para que ele mande para mim o documento, né? E eu consiga fazer a leitura desse documento. Nesse caso, pessoal, ele voltou, né, aqui para a gente fazer as conferências, né? Então, aqui tem o nome, tem o CPF, tem o número do RG, tem a data, tem o nome do pai, nome da mãe, né? E aí eu poderia conferir, vou corrigir alguma coisa aqui, eu vou tirar esse J aqui e deixar o documento. Mas aí eu pergunto, né? Isso aqui, eu vou ficar conferindo ou eu vou passar para o meu pessoal de verificação que tinha que abrir e-mail, olhar os documentos, recortar a imagem, fazer esse cenário, né? Então, é uma condição aí da gente pensar num desenho, né? Eu vou permitir aqui a CNH, vou tentar tirar da minha CNH aqui um pouquinho, né?
Aqui ele vai automaticamente capturar e eu vou enviar. E é simples assim. Então, a gente só tem que tomar cuidado na parte do onboarding para a gente não estressar o usuário no sentido de ficar enviando vários documentos, né? Ou dele ficar enviando os documentos, receber esse documento e ficar corrigindo. Por quê? Porque eu não tenho muito tempo de fazer, de ficar passando aí esse cenário de corrigir. Então, eu posso ou mandar corrigir. Aqui, gente, ó, então, beleza? Isso aqui era um pouquinho do que a gente queria mostrar para vocês nessa parte de onboard. Então, de novo, quando a gente fez a captura da imagem, o AB, ele retirou as sombras, ele corrigiu cenários trapezoidais, ele jogou para preto e branco, e tudo que foi capturado, né, foi pré-preparado na captura dessa imagem. Então, a facilidade disso para qualquer documento, pessoal. Eu tenho esse cenário aí de captura. Meu tempo acho que já está acabando aqui. Agora aqui é só voltar o PowerPoint aqui. Voltei o PowerPoint, né? Então, pessoal, aqui, ó, de novo, isso aqui, ó, né? Opa. Aqui. Aqui. Esse. Nós vamos fazer com que o usuário faça tudo para nós e entreguemos para o robô, ele corrige e manda, ou nós vamos utilizar uma força-tarefa menor, mas que consiga fazer essas validações dessas imagens, né? E aqui, gente, como a gente entrega, né? Então, a gente entrega para o RPA, aí, no caso da Deloitte, é muito legal os projetos que a gente tem com eles. A gente pode entregar para um ERP, a gente pode entregar para um ECM da Docker, para um ECM de inteligência artificial da DEX, para a Lecom, né, para uma API. O pessoal da Lecom está muito envolvido com a gente nesses processos, a gente também está fazendo bastante coisa com eles. Então, essa aí é a ideia do que a gente fala de processamento inteligente de documentos. O comprometimento da AB com todas as etapas do processo. Essa é a ideia. É isso que a gente quer fazer, mostrar para vocês que traz a AB como a melhor do mundo na parte de OCR. Tá bom? Espero que tenha ficado ok, né? E aí, gente, assim, ó, o que a gente precisa fazer, né? Testar a aderência. Será que a gente tem aderência? Será que você, na sua empresa, consegue montar esse onboarding de documentos você mesmo, sem precisar depender de um terceiro para fornecer o serviço? Você quer instalar isso numa cloud? Você quer instalar isso dentro de casa? São processos financeiros, são contratos, são notas de serviço, são boletos, né? Uma coisa importante aqui, quando a gente fala de nota fiscal de serviço, quando vem uma nota fiscal de serviço, a gente precisa da nota fiscal, do boleto, às vezes de documentos acessórios, como GPIP e tal. Então, a gente consegue juntar o conjunto de documentos e entregar para vocês não só os dados, para vocês passarem para o RPA ou jogarem para o seu ERP, mas também todo o conjunto de documentos no fluxo com um ECM ou um BPM. E aqui a POC Free, né? Então, a gente testa para vocês aí, sem restrição, né? A gente vai deixar o contato aqui. Nós acreditamos em 3 pilares da automação, que um deles que são muito importantes, que é ter aderência, por isso a POC Free, tentar fazer ele executável, factível, e criar um negócio viável para ele. É a ferramenta de Design Thinking que a gente usa, de plataforma aí, e Design Thinking, para explorar os processos, desenhos e fazer as interações de entrega. Aqui, por que a gente está mudando aí, por que a gente precisa dessa transformação digital? Eu pedi para o marketing mudar isso para mim, mas eles falaram assim, olha, tem uma foto que está viralizada na internet aí que eu acho que a gente precisa, que ela fala por si só, né? A ideia é que a gente realmente entenda isso. E aqui, algumas considerações do Gartner, da McKinsey, da Forrester, né, combinação de tecnologias para hyperautomation, né, então, é um cenário sem volta, então a PRT Digital tem todas as plataformas para criar essa hiperautomação para você, cliente, para você que quer ser parceiro, né, que as empresas que têm sucesso dedicam tempo em avaliar
como redesenhar seus processos, é muito importante, e a ferramenta de descoberta de processos do Web Timeline vai mostrar para vocês isso na sexta-feira com o Cláudio, e combinar aí o RPA com tecnologias de inteligência artificial e mineração de processos. Aí estão esses dados aqui, alguns dos nossos clientes na plataforma, né? Então, esses são os principais clientes que a gente tem, clientes, parceiros, né? A gente vende licença, a gente presta serviço, né? Esses são os clientes aqui, alguns clientes bem interessantes. É por aqui que a gente tem andado por esses tempos aqui, tá certo? E no mais, obrigado, tá aqui o meu contato da Vanessa. Putz, acho que eu falei bastante, né? Fiquei um pouquinho nervoso com o teste que a gente tinha feito, mas do documento, achei que não ia dar certo, mas deu certo. Então é isso, pessoal, a gente fica aberto aí para vocês, para as perguntas, se vocês quiserem entender um pouquinho aí do que é a ferramenta, a gente está aberto para perguntas. Bom, vamos lá, então, o Diego Ortiz, ele pergunta para você, Maurício, se vocês utilizam uma ferramenta de BMP para o mapeamento de processo. Sim, a gente tem essas ferramentas. É assim, Diego, o muito importante é você se situar em qual jornada que você está agora, né? Todos esses parceiros que estão aqui, né? O Alecom, o Adex e a Docker, tem essas ferramentas para a gente ajudar você a desenhar. E tem a ferramenta do Process Mining, né? Que é aquela que a gente fez. Você tem que entender na sua jornada, né? Vamos voltar lá rapidinho aqui. Em que parte dessa jornada você está, né? Então, essas ferramentas são essenciais para a gente desenhar, né? Criar isso, depois jogar tudo isso aqui numa ferramenta de BPMN, e depois a gente pode fazer esse desenho a partir de dados de logs e sistemas, né? Então, nesse caso aqui, quando a gente usa a inteligência artificial do Web Timeline, ele gera para você sozinho esses desenhos aí, esses fluxos, para que você possa entender aonde é que você vai automatizar, quais são os processos que estão ok. Então, ele faz um delivery para você dos processos que estão mais factíveis de você automatizar, né? Não sei se respondi a pergunta do Diego, se é isso mesmo. Bom, o Cláudio Cassiano pergunta se o documento enviado é muito ruim, fora de foco e sem ter uma boa leitura. Como é que faz? Então, você vai fornecer, e aí é muito legal, porque essa pergunta é muito legal, eu acho que a gente já atingiu o objetivo dessa apresentação, né? Quando a gente fala de fazer uma ferramenta aqui como o FlexiCapture e o Mobile SDK, lembra, a gente usa frames de vídeo, e não tem segredo, né? Quando você faz uma foto perfeita, a gente tem um resultado perfeito. Quando a foto não é perfeita, a gente tem as estações de digitalização que a gente pode utilizar aí para poder fazer essas correções, distorções aí da ferramenta. Então, o FlexiCapture é um módulo completo, desde a criação de layout até a entrega dos dados, né? Para você criar todos esses cenários. Mas o grande desafio e a grande novidade que a gente tem, que a gente está trazendo, é que a gente pode pedir para o seu usuário, em vez de ele tirar uma foto com o documento dele, como eu disse, porque quando você foca nas fotos pessoais, familiares e tal, existem distorções trapezoidais que a ferramenta não entende. Mas com o Mobile Web Capture, a gente vai ter fotos de retângulos perfeitos para o OCR, né? E aqui, Diego, importante, né? A estação de verificação. Isso é uma coisa que eu deveria ter deixado piscando aqui na apresentação, porque realmente é por onde a gente sai aí para resolver o problema de documentos ruins. A Cida da MicroArc, ela pergunta se o produto está disponível para outras plataformas além do mobile. Sim, a Cida é conhecida nossa aí, tudo bem, Cida? Muito bom falar com você deu uma sumida aí. Sim, a gente está, assim, isso é mobile, scanner, né? Digitalização, como você tem seus documentos lá, que a gente já testou para você. Então, sim, para qualquer entrada de documentos, né? E aí o legal é assim, gente, ó, mesmo na parte de um scanner normal,
Um scanner, menor que seja, um de R$800 hoje, ele já tem a inteligência de você configurar ele para criar uma situação aí bitonal, TIFF 4 grupos GFAX, lá que o Marcão fala pra caramba, e aí você vai ter uma qualidade espetacular para tirar isso, você já rotaciona no próprio scanner. Cida, a gente está com saudade de você, liga para a gente aqui. Para a gente fechar, então, o Silvio Gomes, no caso das notas fiscais das prefeituras, o template está pronto para reuso? Se sim, como podemos acoplar esse template no RPA? E qual é uma média de esforço de tempo? Nós temos 5.571 municípios no Brasil, 4.200 notas prontas, porque tem município que a gente não chegou ainda para a gente, né? O esforço para o RPA, na verdade, você pode consumir isso aqui na nossa plataforma, você pode ter isso dentro da sua casa, você pode ou pedir para o seu RPA colocar numa pasta, e enquanto processa, ele vai fazer outras coisas, e quando terminar o processamento, a gente manda um e-mail para ele, ou um alerta, dizendo que ele pode vir buscar os dados, ou você pode conectar aí via API, né, para que você mande os dados para a plataforma por API e aguarde o retorno para ele. O esforço é pequeno, Silvio, se a gente utilizar, sair da caixinha e entender que a gente pode passar, pedir para o RPA, colocar numa pastinha e depois ele receber o e-mail, o esforço é quase zero. Ou a gente pode passar para você toda a programação, todas as collections do Postman, para você consumir isso via API, on-premises ou na cloud. Maurício, muito obrigado, excelente apresentação, tirou dúvidas bastante aí, e parabéns pelo trabalho aí na PRTI Digital, e vamos em frente, né? A gente tem vários aí, vários encontros aí durante esse ano, né? Isso, sim. Eu agradeço a vocês pelo suporte. Quero mandar um abraço aí para o Eduardo, né, para o Tadeu, para a Gisélia, pessoas aí sensacionais que têm ajudado a gente a promover a nossa plataforma. E fiquem à vontade, né? O nosso e-mail está aqui disponível. E lembrem-se, gente, POC Free para a gente testar a aderência no processo de vocês. Valeu? É isso aí. Esse foi, então, Maurício Dias, diretor da PRTI Digital. Ele falou sobre o processamento inteligente de documentos para otimização da plataforma de RPA, a segunda palestra da primeira semana RPA e AI Experience. Vamos para a terceira agora, hein? Vamos mudar de plataforma, sair de sala aqui. A gente se encontra daqui a pouquinho, às